Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente curricular de língua portuguesa. Eu sou a professora Nara Aline Menezes e hoje nós iremos dar continuidade à nossa série que fala sobre redação do Enem Nota 1000. Na primeira temporada, nós estudamos como fazer uma introdução. E aí nós tivemos várias aulas e vários tipos de introduções. Hoje, nós iremos dar início à nossa segunda temporada, que seria o quê, professora? O desenvolvimento. Então, na nossa primeira aula, que é a nossa aula inaugural, eu trouxe um esquema prático para quem não faz a mínima ideia de como iniciar um desenvolvimento. Porém, lembrando que você tem a liberdade na hora da sua escrita. Para quem tem dificuldade, nós trouxemos uma receitinha básica. Para quem já tem facilidade na hora da escrita, parabéns! Então, vamos à nossa aula. Mas, afinal, o que é desenvolvimento na redação do Enem? E aí você fica lá, igual esses rapazes aí, cheio de ideias, porém você não sabe como colocar todas essas ideias no papel. Então, o que é um desenvolvimento, professora? É um dos elementos que compõe a estrutura de uma redação, seguido da introdução. Essa é a parte do texto em que você deverá embasar as ideias apresentadas anteriormente. Por isso, é importante buscar informações sobre o tema e selecionar os tópicos que considera mais importantes. Então, nós temos aí o desenvolvimento. Nós já produzimos a nossa introdução, nós já apresentamos o nosso tema, a nossa tese, nós já contextualizamos. Chegamos ao momento da redação em que nós precisamos trazer fatos, estatísticas, exemplos para comprovar aquela tese que foi apresentada lá na introdução. E aí, como é que nós vamos fazer isso, professora? Vamos à nossa aula que você vai já descobrir. E aí nós sabemos, sempre lembrando que esse é um texto dissertativo, argumentativo, e que ele exige do autor que os argumentos sejam bem consistentes a respeito do tema. Você não pode simplesmente citar de forma superficial. Você precisa demonstrar um certo domínio e se aprofundar no assunto. Sendo assim, estruturar os parágrafos para facilitar esse processo de convencimento do leitor é uma boa maneira de fazer esse desenvolvimento. Então, assim, eu preciso ter conhecimento sobre o assunto, é importante, porém, esse conhecimento ele precisa ser aprofundado e eu preciso utilizar outras áreas do conhecimento. Então, vamos a uma receitinha de como nós poderíamos produzir o nosso desenvolvimento, escrevê-lo, se eu não faço a mínima ideia de como eu inicio o parágrafo do desenvolvimento. Professor, eu sou um pouco leiga, eu não sei. Então, eu trouxe uma receita, porém, você não é obrigada a segui-la. Isso aqui é para quem não faz a mínima ideia e quer aprender. E aí, nós trouxemos uma receita para facilitar esse processo, correto? Então, vamos lá. Você pode iniciar o seu desenvolvimento com uma afirmação, né? Que é uma frase afirmativa, contendo o objetivo do parágrafo. Geralmente, nessa frase afirmativa, nesse tópico frasal inicial, você vai trazer a ideia central do parágrafo, sempre fazendo relação direta com o tema. Ou seja, você vai utilizar o tema e a ideia central do parágrafo vai estar aí, nas duas primeiras linhas do seu desenvolvimento. No segundo momento, você vai trazer explicações e exemplos. É quando você traz, por exemplo, explicações, você pode citar uma obra literária, você pode citar uma frase de um autor célebre, você pode trazer dados estatísticos, você vai comprovar que a sua tese está correta. Afinal de contas, a sua intenção é convencer a pessoa que vai ler a sua redação de que você está correto. E por último, e não menos importante, que é a conclusão, que é o final do parágrafo. Ai, professora, tem uma conclusão dentro do meu parágrafo de desenvolvimento? Sim, é como se o seu texto tivesse um começo, um meio e um fim. O seu parágrafo também tem um começo, um meio e um fim. Você apresenta a ideia principal no tópico frasal inicial, você traz dados, você traz citações de artistas, você pode fazer uma citação de uma série, de um filme, de um livro, e logo em seguida você conclui esse parágrafo. Então é um parágrafo que ele tem uma estrutura a ser seguida, assim como o próprio texto da redação do Enem, ok? E aí, professora, o que seria um tópico frasal? O tópico frasal, gente,
Vou explicar primeiramente o primeiro parágrafo do desenvolvimento, porque vocês sabem que nós temos pelo menos 4 parágrafos dentro da redação do Enem. O primeiro é o de introdução, o segundo e o terceiro de desenvolvimento e o quarto de conclusão. Professora, eu posso fazer 5 parágrafos? Pode, só tem que ter muito cuidado, porque nós temos somente 30 linhas, então tome muito cuidado para não ultrapassar o número de linhas. Então, a aula de hoje eu vou explicar como você vai produzir o primeiro parágrafo do seu desenvolvimento, ok? Então, vamos lá. A afirmação ou tópico frasal costuma ser no primeiro parágrafo do desenvolvimento, utilizado para abordar a ideia central do tema. Nós temos um tema, não podemos fugir a esse tema, porque se nós fugirmos ao tema, nós vamos zerar a redação. Então, sempre utilizando a ideia central do tema, é um período utilizado para resumir os argumentos que serão desenrolados em seguida. Por isso, a frase deve ser curta e objetiva. Então, lá nas 2 primeiras linhas, mais ou menos, você tem um tópico frasal que vai abordar a ideia principal, sempre relacionada ao tema, para você não correr o risco de fugir desse tema. E aí, continuando. Inicie a explicação do tópico citado e, ao longo do desenvolvimento, cite exemplos relacionados ao tema, use as demais áreas do conhecimento para servir como suporte. Pode ser fatos históricos, livros, filmes, falas de alguém renomado, dados estatísticos ou algum assunto atual que enriqueça ou fundamente os seus argumentos. Então, eu iniciei lá nas 2 primeiras linhas, no meu tópico frasal, a ideia central do meu texto, fazendo uma abordagem do tema. Logo em seguida, eu trago fatos históricos, dados estatísticos, frases de pessoas célebres que consigam comprovar que esse meu tópico frasal realmente está correto. Ok? Vamos dar continuidade. É preciso ter conhecimento sobre o assunto? Professora, eu posso escrever um texto de uma redação, um tema, se eu não tiver conhecimento nenhum sobre esse assunto? Com certeza eu preciso ter conhecimento sobre o assunto. O autor ele precisa apresentar ideias convincentes ao longo do texto para dar respaldo à proposta apresentada e deixar a leitura mais atrativa, é claro. Porque, como eu sempre volto a lembrá-los, nós tentamos persuadir a pessoa que está lendo o nosso texto. Então, o texto ele tem que ser um texto atrativo, convincente. Eu preciso escrever de tal modo que a pessoa que está lendo, ela concorde comigo. Então, é importante que eu tenha conhecimento sobre os assuntos. Como é que eu vou escrever uma coisa que eu não sei de nada sobre ele? Não tem como, né? E aí, nós trouxemos aqui alguns tipos de argumentos. Isso não quer dizer que não existam outros. Existem sim. Esses são os que eu selecionei, que eu achei mais interessante, e a cada aula nós iremos trabalhá-los um a um. Nós temos o argumento de autoridade, argumento de exemplificação, argumento de provas, argumento de princípios ou crença pessoal e o argumento de causa e consequência. E aí, como sempre, eu gosto muito da parte prática, vocês me conhecem, eu procuro trazer um fragmento de uma redação para que isso fique mais claro, vocês possam observar. Isso tudo dentro do texto. Ai, professor, onde é que fica o tópico frasal? Onde é que fica os exemplos? Onde é que fica as explicações? Onde é que fica a conclusão dentro desse desenvolvimento? Eu quero ver isso, professora, na parte prática, dentro do texto, de uma redação que alcançou 1000 pontos. Então, vamos ver. Então, nós trouxemos aqui uma redação que alcançou 1000 pontos, da Vanessa Tude. E aí, o tema dessa redação era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Um tema muito interessante, ele foi trabalhado no Enem de 2019, ele não é muito antigo, é um pouco atual. Esse é um assunto que está sempre em alta, que são os dados da internet. Então, vamos iniciar. Observe aí que ele diz assim, primeiramente, ele já trouxe uma expressão aí para iniciar o texto, para dizer que já vou contextualizar aqui, usar um conectivo para fazer uma relação com o parágrafo anterior e iniciar o texto com um advérbio, né? Primeiramente, vale ressaltar o efeito que a falta de informação
possui na manipulação das pessoas. Pronto, eu tenho um tópico frasal aí importantíssimo, já contextualizei ali o tema. Eu estou falando que a falta de informação manipula as pessoas. Consoante a teoria do hábitos, elaborada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, a sociedade possui padrões que são impostos, naturalizados e posteriormente reproduzidos pelos indivíduos. Observe que eu já contextualizei com uma teoria de um sociólogo que é muito famoso, que ele é francês, Pierre Bourdieu, e a teoria chama-se Teoria do Hábitos. E aí eu continuo. Nessa perspectiva, a possibilidade da coleta de dados virtuais, como sites visitados e produtos pesquisados por grandes empresas, ocasiona a divulgação de propagandas específicas com o fito de induzir a efetivação da compra de mercadoria anunciada ou estimular um estilo de vida. E aí eu já trouxe aí o que nós já conhecemos, porque todas as vezes que nós vamos à internet e nós procuramos um determinado objeto específico, observe que quando nós entramos nas redes sociais, as nossas redes sociais ficam o tempo todo enviando para a gente essas propagandas. Uma pesquisa que nós fizemos, por exemplo, no Google, as nossas redes sociais já ficam enviando propagandas dessa mesma pesquisa. Então, assim, realmente existe essa forma de manipulação. Continuando aqui, para que nós não nos perdamos. Assim, o desconhecimento dessa realidade permite a construção de uma ilusão de liberdade de escolha que favorece unicamente as empresas. Dessa forma, medidas são necessárias para alterar a reprodução prevista por Bourdieu dessas estratégias comerciais que afetam negativamente inúmeros indivíduos. Se você parar para observar, o nosso texto ele tem um começo, um meio e um fim, dentro do parágrafo. Nós temos um tópico frasal que contextualiza o tema, nós trouxemos vários exemplos, uma teoria, trouxemos um filósofo, e aí lá embaixo nós concluímos o nosso parágrafo. O nosso parágrafo está rico, ele brilhou, o candidato foi feliz, a candidata, porque compõe todos os elementos necessários para o desenvolvimento. E agora nós iremos dividir esse parágrafo em partes para que vocês possam observar em que parte fica o tópico frasal, os exemplos e a conclusão. Vamos à nossa aula. Então, o tópico frasal seria aquela primeira parte do texto. Primeiramente, vale ressaltar o efeito que a falta de informação possui na manipulação das pessoas. Esse é o tópico frasal. Iniciou o desenvolvimento. E as exemplificações, professora? E aí, como exemplo, para contextualizar essa minha ideia central, porque eu preciso comprovar que a minha ideia está correta. Eu trouxe aí a teoria do hábitos elaborada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu. Por isso que eu sempre digo para vocês que vocês precisam ter conhecimento. Como é que eu vou simplesmente contextualizar a minha ideia central, o meu tema, se eu não conheço nada? Eu preciso fazer leituras, não é isso? Então vamos continuar. E aí, além dessas exemplificações que eu trouxe a teoria, eu preciso explicar essa teoria. Observe que o próximo período eu falo de uma explicação nessa perspectiva, a possibilidade de coleta de dados virtuais. Observe que nesse momento quem está falando é o próprio candidato, já não é mais a teoria. Eu trouxe o tópico com o tema, eu citei a teoria do sociólogo e logo em seguida eu venho defender o meu ponto de vista, que é o mais importante. Agora é a hora do candidato brilhar no texto. E aí ele continua: assim, o desconhecimento dessa realidade permite a construção de uma ilusão de liberdade e de escolha que favorece unicamente as empresas. O candidato aqui brilhou, né? Porque ele simplesmente teve argumentos necessários para comprovar que a teoria ela se enquadra perfeitamente no tema. E aí agora ele precisa concluir o desenvolvimento dele. E aí como é que ele faz isso, professora? Concluir o desenvolvimento? Ele vai concluir o parágrafo.
E aí ele diz, dessa forma, e dessa forma é um conectivo que traz uma ideia de conclusão, todos vocês já sabem, vírgula, olha a vírgula aí, ó. Medidas são necessárias, eu não disse quais as medidas, eu só disse que medidas são necessárias. Por quê? Essa solução, essa proposta de intervenção, eu vou trazer lá no último parágrafo. Então, eu vou dizer quais as medidas que são necessárias. Porém, eu antecipei que medidas são necessárias. Mas que medidas são essas? Lá na conclusão eu vou trazer. E aí eu continuo. Para alterar a reprodução prevista por Bourdieu dessas estratégias comerciais que afetam negativamente inúmeros indivíduos. Brilhou, né, gente? Ela foi perfeita, é uma moça. Ela teve lá o tópico frasal do início, ela exemplificou, ela trouxe a teoria e ela concluiu o parágrafo. Foi muito feliz na escolha, ela organizou de forma correta, brilhou. Então, vamos ver como é que ficou isso. Tem tudo aí, ó. A afirmação inicial, que é o tópico frasal, as explicações e os exemplos e a conclusão. E aí, o que nós não podemos, por exemplo, fazer na redação do Enem? Por exemplo, vocês sabem, por exemplo, que os parágrafos, eles precisam ser coerentes. Então, eles não podem ser nem muito longos, nem muito curtos. Então, assim, às vezes, quando você não tem muitos argumentos, você não tem muito conhecimento, você fica sendo repetitivo. Professor, eu posso ser repetitivo, eu posso falar nos 2 parágrafos de desenvolvimento exatamente a mesma coisa? Claro que não, né, gente? Então, eu trouxe aqui, ó, o que não se deve fazer no desenvolvimento. Como os parágrafos de desenvolvimento são um pouco mais longos, e por que eles são longos? Porque eu trago lá o tópico frasal, que é a ideia principal, todo parágrafo precisa ter uma ideia principal, e aí logo em seguida eu trago os meus exemplos, não é isso? Eu sempre trago exemplos e explicações para comprovar esse meu tópico frasal, e aí logo em seguida é que eu trago a conclusão. Então, esse parágrafo, se eu não tiver cuidado, esse parágrafo vai ficar um pouco lento. Ou, aliás, um pouco comprido. E eu preciso entender que eu tenho 30 linhas. E eu preciso me organizar para as 30 linhas. Eu não posso simplesmente ultrapassar as 30 linhas. Se eu ultrapassar as 30 linhas, eu corro o risco da minha redação nem ser corrigida. Porque tudo que tiver fora da margem não será corrigido. Então, eu não posso fazer nenhuma marcação na minha folha oficial de redação. Se eu fizer alguma marcação, vai se caracterizar como um pontinho para que a pessoa me identifique. Então, eu só posso escrever dentro daquele número de linhas. Então, tome muito cuidado com as 30 linhas. Por isso que é importante você ser objetivo, porém você ser assertivo. E aí ele continua. O que acarreta perda de pontos? Então, se eu for uma pessoa muito repetitiva, se eu falei lá no parágrafo do desenvolvimento um argumento e lá no outro parágrafo do desenvolvimento o mesmo argumento, eu estou sendo repetitivo. E aí, a pessoa que está lendo meu texto, ela vai ver que eu estou tentando enrolar e passar a perna nela. Então, eu preciso, pelo menos aí, em cada um dos parágrafos de desenvolvimento, desenvolver um argumento diferenciado para comprovar a minha tese. E aí, o mesmo erro pode ocorrer na ânsia em convencer o leitor sobre os seus argumentos. Então, assim, eu selecionei um argumento X, desenvolvi no primeiro desenvolvimento. No segundo desenvolvimento, um argumento Y. Tem uma estratégia que ela é muito utilizada, que é a estratégia da causa e consequência, que nas próximas aulas nós iremos estudar. Então, às vezes eu posso utilizar no argumento 1 a causa e no argumento 2 eu posso utilizar as consequências. E aí a gente não tem como errar também. Só que nem sempre isso dá certo, nem para todos os temas isso não combina. Então eu posso trazer simplesmente 2 problemas também, ok? E aí acessem a nossa plataforma, essa foi mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Lembrando que nós estamos na nossa 2ª temporada, na nossa série Redação. E aí esse é o primeiro episódio, nós teremos outros episódios. Quem tiver dúvida pode voltar à aula, pode reprisar. E aí tentem fazer em casa, gente, toda semana tentem produzir uma redação, vá lá na internet, dê uma olhadinha, olha a estrutura. E aí tenta produzir a sua própria redação, depois você faz uma leitura. Será que tem todos os componentes que a professora falou? Será que está dentro da estrutura? E é a prática, gente, que aperfeiçoa. E essa
foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos para o desenvolvimento parte 2. Até a próxima aula.